Que Deus possa nos abençoar mais uma vez nessa noite. É o que estamos crendo, né? Eu creio que cada um de vocês estão crendo que Deus tem algo especial para nós, porque Ele sempre tem nos ajudado. Desde o começo, cada um teve um começo e nós estamos aqui. Deus tem nos guardado, tem nos ajudado e feito muitas coisas. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por tudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aleluia. Mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na Tua casa. Senhor, para nós é um grande privilégio que o Senhor nos dá em poder estar aqui, Senhor. Te agradecemos mais este dia, Senhor. O Senhor nos concedeu, Senhor. Agora, nesta noite, nós estamos reunidos aqui na Tua casa, onde foi escolhido para Te adorar, Senhor. Ajuda-nos nesta noite, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, e aceita o nosso louvor nesta noite. Simples, mas de nosso coração, de coração mesmo, para louvar o Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos cantar o 81, para quem tem o cântico, né? Ainda não tem a letra aqui, mas futuramente deve ter, né? Que vai ter. Nós esperamos, para arrumar a coisa, não é de uma vez. Então, devagarzinho, vai arrumando uma coisinha, de repente está pronto, né? Quando a gente menos pensar, está pronto. Então, o hino é segura nas mãos de Jesus. Coisa boa é ter um lugar para segurar. Amém. Você pensou, se andando num lugar que você pode cair e não tem um lugar para segurar? Nós estamos andando nesse mundo que qualquer um de nós podemos cair em qualquer hora, mas nós temos Jesus. Amém. Amém? Às vezes os problemas da vida parecem solúveis, fazendo até mesmo em momento você a chorar. Mas quando é um crente fiel e se vê neste apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas e já não se sente coragem mais de caminhar, eleve seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem perto eu sei findará todas as lutas, espinhos e pedras pra mim sei que não haverá, porque Cristo breve, muito breve, levará seu povo. Segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus,
segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui nesta noite, porque às vezes nós falamos segura nas mãos de Jesus, é a melhor coisa, mas tem hora que Jesus é que tem que segurar na nossa mão. Mas a gente fica tão fraco, tão debilitado, que Jesus segura a nossa mão. Amém. E não solta. Até hoje ele não tem soltado as nossas mãos. Por isso nós estamos de pé, por isso nós estamos aqui cantando, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar o 183. Agora passa para, vamos falar da ceia, né? Maravilhoso, 183, muito conhecido. Eu gosto de cantar alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. 183. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Glória a Deus. Para mim, eu pulei uma estrofe, pulei não? Pulou? Então nós vamos ter. Não, pulou não? Eu tenho um lá atrás que não pulou, mas que pulou. Agora eu não sei se pulou, se não pulou. Mas eu vou cantar ela. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nesta chaga
mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve. Aleluia, glória a Deus. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais salvo que a neve sei. Aleluia. Eu, para mim, agora senti que nós pulamos mesmo. Parece que eu não tinha cantado, né? A gente chega a observar, a gente sai do corpo, pula uma, né? E vai embora, nem vê. Mas eu senti que nós tínhamos pulado alguma. Hoje não tem teclado, né? Então os que cantam ficam meio desanimados, né? Mas eu canto a mesma coisa. Maria canta também? Amém. Aí, tá vendo? Família dos cantores, é tudo cantor, né? Com Elisa, mãe Jéssica, a irmã, agora eu esqueci o nome das duas. Esther e Rebeca. Esther e Rebeca. Tem que falar muitas vezes para não esquecer. Mas é tanto nome que a gente tem que às vezes a gente esquece, né? Eu conheci uma pessoa que um dia ele amanheceu e esqueceu o nome dele. Falou, não sei como que eu chamo. Demorou um meio-dia para ele voltar o nome dele. Esqueceu até o nome dele. Agora, a gente guarda tanto nome, né? O irmão Luiz aqui, eu não esqueço. Mas a esposa dele eu já não sei. Fátima. Irmão Luiz e irmã Fátima, né? Então, o que faz que agora eu não esqueço não. Irmão Luiz eu nunca esqueci. Já conheço ele um tempo, né? Já vi assim, e sempre eu lembrava dele, do nome dele. Mas é assim mesmo, né? E de vez em quando a gente esquece. Às vezes até de um que a gente conhece há tempo a gente esquece. Mas a mente está sujeito às vezes a dar uma falha, né? Isso é uma falhazinha da mente. A mente dá uma falhazinha e a gente esquece daquilo. Como a gente às vezes guarda um negócio num lugar e depois, aonde que eu coloquei? A gente perde a chave do carro dentro de casa. O Elisa já sabe disso, já aconteceu comigo. Nós íamos para o culto, falei, mas Elias, eu perdi a chave do carro. E procurava, e nada de chave. Falei, agora tá. Aí, agora esses dias eu perdi de novo, Elias, a chave do carro. E minha casa agora ficou pequena. E eu perdi a chave de casa, do carro dentro de casa. E procurava, tem a mesa da cozinha, o lugar de colocar coisa, tem um rackzinho lá no meu quarto. E eu fui lá, olhei, não estava em lugar nenhum, e procurava, voltei no carro, não tinha, e olhava. Falei, vou abrir o guarda-roupa para mim ver. Abri o guarda-roupa, eu estava dentro do guarda-roupa. Mas eu já estava desanimado. Já fui procurar achar reserva, mas não achei também. Agora que eu vi uma notícia, aonde está a chave reserva? Está lá no pastor Júlio. O pastor Júlio guardou ela lá. Falei, eu vou deixar isso aí, porque se eu levar, eu perco. Aí depois eu não acho também. Aí eu vou ligar para o pastor Júlio, perdi a chave. Aí ele já, a chave tem uma aqui. Aí é o recurso, né? Então nós temos que ter recurso. E no natural e no espiritual nós já temos um. Amém, aleluia. Quando nós entramos em problema, nós já buscamos Ele. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, ajuda nós, porque eu não dou conta agora. Amém. E tem momentos que a gente não dá conta mesmo. É só Jesus entrando em cena. Aleluia. E sempre Ele entra em cena ao nosso favor. Amém. Aleluia. Deixa a gente prega, né? Eu não sou pregador agora, hoje não. O Elias não quer cantar um hino, não? Quem sabe o Elias canta um hino? Aí, depois do hino, nós vamos orar pelos pedidos de oração e oferta, né, irmão Geraldo? É isso, irmão Geraldo? Não, agora não. É depois. O Geraldo é trabalhador. Eu chamo ele para trabalhar, ele já quer ir. Deus abençoe com Elias, nossa oração, né? E já chama os cantores.
abençoe. Hoje eu vou só cantar mesmo, né? Tem hino especial, minha esposa, tem? Amém. Então vamos só louvar, né? Vamos deixar a palavra para o pastor mesmo, né? Eu estava pensando que nós saímos correndo lá, sabe? Fica o dia inteiro para arrumar e já chega na hora que o culto está atrasado ainda, né? É uma família grande e a casa tem um banheiro só, né? E um vai tomar banho, e os adolescentes para tomar banho é 20, 30 minutos cada um, sabe? Tem que desligar o relógio, né? Tem que começar cedo. Tem que começar cedo. Aí nós sai correndo, sai atrasado, né? E os cabelos para arrumar, né? Mas graças a Deus que tem o cabelo, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo, né? A minha esposa então quer cantar primeiro, depois a gente canta com a igreja. Amém? Não trouxemos o teclado também, né? Acho que o teclado está com a fonte lá, precisando dar uma ajeitada, né? Internou hoje às 4 horas, ele internou. Internou, né? Agora o médico vai tentar. Fica da semana que vem. Então tá bom, né? Deus vai abençoar que vai dar certo a próxima vez, né? Tá aqui. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, Aleluia. segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e
matou os bois, né? Para não voltar para trás, né? Não ter nada que segure, nada. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Na altura que nós estamos, não podemos de maneira alguma pensar em parar ou olhar para trás. Verdade? Vamos louvar o 336, né? Com toda a igreja, é um hino bem fácil, porque ele vive. Você crê? Amém? Aleluia. Ele vive dentro de cada um de nós. E as tribulações do dia a dia não pode de maneira alguma tirar a convicção da nossa salvação, né? Amém? Davi chegou uma época que ele perdeu a alegria, né? A salvação. Mas ele não perdeu a salvação. Aleluia. Ele perdeu só o gozo, né? Então muitas vezes nós passamos por tribulações, por problemas, que nós nos entristecemos um pouco como humanos, porque somos humanos. Mas nós não perdemos a salvação, amém? Aleluia. O doador, aleluia. Aleluia. Ele ainda dizia, né, domingo, lá em Poços de Caldas, ele ainda falava, sabe por que você está aqui? É porque o Espírito Santo te trouxe, porque muitos estão lá no mundo, que já eram daqui, mas foram para o mundo, e perderam o Espírito Santo, né? E aí eles querem, muitas vezes, na mente eles pensam, eu quero voltar, mas não tem força, porque a força que faz nós trocar de roupa, e sair e vir, é o Espírito Santo. Amém. Deus. Aleluia. Então, ore como Davi orou, não retires de mim o teu Espírito, e cria em mim um Espírito novo, né? Amém? Um Espírito reto. Porque isso nunca deve sair de nossos corações, porque muitas vezes você cansa, né? Em outras palavras, você cansa de convidar a pessoa, vamos, e a pessoa não tem força para vir. Por quê? Porque o doador, o Espírito Santo saiu daquela vida. Aleluia. E aí a pessoa não tem força mais para vir. E nós que estamos aqui, né, não somos melhores do que ninguém, mas vamos com humildade sempre orar, Senhor, não retires de mim teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado. Aleluia. Glória a Deus. Para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu em vivo quando o Pai está. Um pouquinho mais baixo, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a
Ressuscitamos com Ele, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos na mesma situação de Adão, mas Ele foi na cruz e reverteu a coisa, e trouxe para nós a salvação, e nós estamos valorizando isso, porque se há uma coisa que temos que valorizar, é a nossa salvação, temos que dar valor, temos que zelar da nossa salvação. Isso é muito maravilhoso, né? Então, se há algum pedido de oração, coloque, levante sua mão, e se tem pedido pela internet, que quando às vezes põe na internet, né? Que os irmãos sejam abençoados também com oração pelos pedidos. Eu também me incluo na oração. Os irmãos levantem a mão em favor de nós, né? Eu, pastor Júlio, cada um de nós necessitamos de orações, porque amanhã nós temos culto e Caldas, e sábado eu estarei em Varginha. Eu quero que Deus me abençoe ali, né? Vai ali no culto, eu quero que Deus me abençoe e abençoe aquele povo ali também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós colocamos diante do Senhor nesta hora, Pai. Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso, é misericordioso para conosco, Senhor. Nós apresentamos cada pedido, Senhor, diante do Senhor nesta hora, Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus do impossível. Às vezes coisas que nós não damos conta, é só o Senhor que dá conta. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Senhor, nós confiamos no Senhor. Senhor, olha para nossos pedidos nesta hora, para cada pedido, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas. Glória a Deus, aleluia. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação.
salvação no alheio do Calvário. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir nesse instante a mensagem do irmão Brando, né? Uma parte da voz do irmão Brando. Eu achei muito bonita a irmã Jéssica cantar esse hino, viu? Muito bonito. Achei. Depois eu fiquei. Parece que eu não sei o que é esse hino. Depois é muito conhecido, né? Mas ficou tão bonito que parece que eu nem conheci. Glória a Deus. Isso é muito maravilhoso, né? Divulgariam isso? Não. Two of the boys on that street, the two young married women sitting on the steps, and they insulted the women. Their cops picked them up, put them in jail. Dois dos seus rapazes perambulando pelas ruas e duas jovens mulheres casadas sentadas nos degraus. E eles insultaram as mulheres. Os policiais os pegaram e os puseram na cadeia. Dean come down there, and the whole thing's thriving like university. It's the only worse they got there. That's my kids. You turn them. You turn them. O reitor foi até lá e a coisa toda está prosperando nessa universidade. Essas são as únicas obras que eles têm ali. Disse: esses são meus garotos. Soltem-nos. Eles soltaram. There you are. Civilization, education, leads to death and chaos and hell. So listen to that stuff. Aí está. Civilização, instrução, conduz à morte e ao caos e ao inferno. Não dê ouvido a essas coisas. Notice now. You just had to take a little peek to see what the world looked like. You know, a lot of times we have to just wear a little bit of this or, you know, you just have to take a little bit of peek to see. Note agora, Eva simplesmente teve de dar uma espiada para ver que aparência o mundo tinha. Você sabe, muitas vezes nós simplesmente temos de usar um pouquinho disso. Ou, você sabe o que quero dizer, simplesmente tem de dar uma olhadinha. Veja. Now, St. John, 1 John 2:15, God said, if you love the world, or even the love of the world, the love of God is not even in you. Agora em São João, ou 1 João 2,15, Deus disse: se amais o mundo, ou até mesmo o amor do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em vós. The things that's out there are dead. You're circumcised, cut off from it. You don't want the things of the world, you're dead, they're dead. As coisas que estão ali fora estão mortas. Vocês estão circuncidados, cortados disto. Vocês não querem as coisas do mundo, para as quais estão mortos. Elas estão mortas. You don't want anything dead, it's rotten, it smells. How could a living to something want something that's filthy like that? You're alive in Christ. The Word makes you alive. Vocês não querem nada morto. Está podre, cheira mal. Como poderia algo vivo querer algo que esteja imundo como isso? Veja, vocês estão vivos em Cristo. A palavra os torna vivos. I think of it this day that we're living called education. You can't even get the pulpit unless you got a doctor's degree and so forth. Ora, quando penso nisto nesse dia em que estamos vivendo, chamado instrução, não se pode nem mesmo subir ao púlpito sem que se tenha um diploma de doutor e assim por diante. It reminds me of the chaplain one time coming out of Irving. Said, Brother Branham, back First World War. Isto me faz lembrar de um capelão certa vez, dando baixa do exército. Ele disse, irmão Branham, foi logo após a Primeira Guerra Mundial. Chaplain said, started to come out and said, Chaplain, you'll ride back from an hour and a half going out there from my side of the rail, France, you know. Disse, o capelão disse. O sargento se aproximou e disse, capelão, quer ir ao campo de batalha comigo no Argonne? Lá vindo de La Salle-Lorraine, França, você sabe. He said, I went out towards the Argonne Forest and said he's to take a number of so many tanks that have been blown up. Ele disse, eu parti rumo à floresta Argonne e disse, ele estava levantando o número de quantos tanques tinham sido destruídos. It says on the Eastern Wall, he said, just got through, I walked through with the nurse and she'd give those wounded boys American Rose, American Youth, and boys grab that rose and scream and cry, because they know it comes from home. It was from home. Ele disse, foi numa manhã de Páscoa, disse, eu simplesmente atravessei, eu caminhei de um lado ao outro com uma enfermeira, e ela estava dando àqueles rapazes feridos uma rosa americana, você sabe, uma com que um americano está acostumado. Aqueles rapazes agarravam aquela rosa e simplesmente choravam e gritavam,
porque sabiam que veio da pátria. Veja, era da pátria. That's what I think we use the word. Perhaps, oh God, it comes from home. See? É assim que penso que fazemos com a palavra. Veja, a agarramos. Oh, Deus, ela vem da pátria. Veja. So I was feeling pretty up in my heart, so I went out there and said, and the captain went on out to take a number of how many tanks had been destroyed and things like that. Disse, eu os vi algo incomum no meu coração. Ele disse, eu saí até lá e disse, o capitão saiu para fazer um levantamento de quantos tanques tinham sido destruídos e coisas tais. That the Holy Spirit said, go over that rock and look around and said, there's still that mustard and chlorine gas and Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a todos. É bom poder, mais uma vez, estar na casa do Senhor. A gente fica observando, né, a maneira que Deus conduz a coisa. O Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes, a gente quer fazer algo e não dá conta de fazer, acontecem impedimentos e a gente questiona aquilo, por quê? É o Espírito Santo não deixando a gente se acidentar, se machucar mais. Mas muitas das vezes os impedimentos que o próprio Deus coloca nos fere, nos machuca, mas isso é para nosso bem. Todas as coisas contribui para o nosso bem. Nós não devemos questionar, murmurar nada. Quando eu li, irmãos, eu recomendo, se algum irmão não leu ainda, a mensagem José encontra seus irmãos. Ou a história de José, mas eu gosto de ver o irmão Brânia pregar. O irmão Brânia é o profeta da noiva. É o vaso que Deus usou para mostrar que toda a história no Velho Testamento, no Novo Testamento, faz parte da nossa vida. E ali ele mostra o que aconteceu na vida de José. É um paradoxo. Se vocês observar, Jacó teve 12 filhos, 10 com Leia, se não me falha a memória, e 2 com Raquel. É isso mesmo, né? E vocês sabem que Raquel, ela morreu quando estava dando à luz ao caçula Benjamim. E ela morreu logo após. Então José e Benjamim eram filhos da mesma mãe. E os demais eram irmãos, os 10 eram filhos de Leia, então eram irmãos da parte do pai. E José, ele nasceu com um ofício profético, um dom especial. Só que, para ele manifestar esse dom, trazia, muitas das vezes, feridas, machucava os seus irmãos.
machucava muitas das vezes até o seu pai, sua mãe. Quando Deus mostrava as coisas para ele, ainda menino, novo ainda. Seu pai não entendia aquilo, sua mãe não entendia, os seus irmãos chegou a odiar ele. Você já pensou nisso? Os irmãos odiavam o irmão que tinha o mesmo sangue, ao ponto que eles queriam até matar, não matou por causa de um, falou, não vamos fazer isso. Mas houve mentiras, vocês sabem disso, mataram um animal e sujaram a roupa de José, a capa, né, a túnica que Jacó tinha feito para ele. Mentiram para o pai, venderam ele como escravo. Vai vendo o paradoxo, irmão. Muitas das vezes a gente, mas por que isso na minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? Isso é para nos aperfeiçoar. Os teus problemas, as tuas lutas, é para te aperfeiçoar e para te levar mais perto de Deus. Porque o teu socorro é só Jesus. É só Jesus o teu socorro. E vocês veem que José ficou totalmente desamparado de todo mundo, porque agora ele era um escravo. E vocês sabem a condição de escravo naquele tempo na mão dos seus donos. Então, quer dizer, ele, ao olho daquele homem que comprou e pagou, ele tinha um valor que aquele homem deu nele, mas aquele homem olhava para ele como um servo, como se olha para um animal, não tinha valor nenhum. Mas ele era um profeta, Deus tinha um plano naquilo. Vendeu, chegou lá na frente, foi vendido no Egito para os escravos de Faraó. Potifar comprou ele. Seu pai ficou de luto quantos dias? Jacó de luto, porque o filho tinha morrido, mas era mentira. Mas o que Deus fez? Deus levou José a um campo de prova, a um campo de teste, que eu não sei se nós daríamos conta de suportar o que aquele jovem suportou. A prova, as provas que vieram sobre ele. A hora que José achou que estava tudo bem, a mulher do seu senhor se apaixona para ele num espírito terrível, se afeiçoa por ele, e o seu senhor Potifar confiava tanto em José, que ele precisava de sair, viajar, ele deixou tudo na mão de José, tudo, menos a carne da sua carne e ossos dos seus ossos, que era sua esposa, mas o resto, José tinha autoridade mesmo, era de confiança, de dentro da casa. E a mulher, achando que por causa do poder dela, de dona daquele escravo, ela podia fazer o que queria com ele, e aquele escravo ia ficar quietinho. Só que ele era um escravo diferente. Ele não era escravo de Potifar, não era escravo da mulher dele, de Potifar, e também não era escravo de Faraó. Ele era um servo do Altíssimo. Ele era um servo do Altíssimo. E aquela mulher achou que ia ter vantagem. Mas a hora que ela se aproximou, ela viu que aquele escravo que estava ali teve uma reação contra a ação dela. Ele rejeitou o pecado. Ele rejeitou trair a confiança de seu senhor. Mas ela não aguentou ficar só naquilo. Ela arrumou um jeito de prejudicá-lo. Foi quando ela avançou nele, rasgou a sua roupa
E vocês conhecem a história, e saiu com a mentira que José a atacou, tentou fazer com ela aquilo que ela queria fazer, era uma mentira. E José foi o quê? Preso, porque o marido confiou na mulher, o escravo falou, um escravo não tem poder, melhor dizendo, a mulher dele falou, então o escravo tem que pagar. Foi preso, foi para a cadeia, como um malfeitor, foi para a cadeia como um mal entendido. Mas Deus perdeu o seu filho? Não. Lá na cadeia preso, havia 2 prisioneiros ali, que tinha sido preso também, só que os 2 eram funcionários de Faraó, direto. Um era o padeiro, que fazia os alimentos para Faraó, e o outro era o quê? O copeiro. E ambos tinham caminhos predestinados, e só um profeta sabe o futuro das coisas, porque Deus mostra para ele. E ambos uma certa vez amanheceram perturbados, porque sonharam. Um sonha com sonho, e José vem e dá a interpretação muito bonita, que foi aquele que servia Faraó vinho, espremia uva, para Faraó, fazer de tudo para Faraó. O sonho dele foi: eu te vejo, o teu sonho ou melhor, o teu sonho me mostra que você vai voltar a servir Faraó novamente. Mas o padeiro, o sonho foi um pouco dolorido. Falou: olha, o teu sonho é que você vai sair daqui, mas para morrer. Faraó mandou, já está determinado que você vai morrer. Aí aonde que está a coisa? Ninguém entende, ninguém compreende, humanamente falando. Mas passados uns dias, um voltou para o palácio, foi espremer uva lá na taça de Faraó, servir Faraó novamente. O outro foi morto, do jeito que José falou. Passado, irmãos, muito tempo, e José lá preso. Sabe o que Deus fez? Fez o Faraó sonhar. E o sonho de Faraó foi tão perturbador que ele não conseguiu dormir, ele não teve paz mais, porque era um sonho profético. E chamou feiticeiro. Muitas das vezes, irmãos, a gente procura conselhos em lugar errado, fonte errada. Faraó não tinha ninguém, tinha os feiticeiros dele, os mágicos lá, o povo dele lá, mas você tem quem procurar. Você tem um homem que Deus coloca para te dar conselhos da Bíblia e da mensagem do profeta. Lá não tinha isso. Porque para Faraó, José nem existia. E veio um trazer a interpretação, não satisfazia, podia fazer qualquer coisa para tentar alegrar o rei, mas nada alegrava o rei. Foi quando então Deus fez aquele que estava preso, que voltou a espremer uva lá nas taças de Faraó, servir Faraó, fez ele lembrar que lá na cadeia um escravo interpretou e deu a revelação, e aquilo cumpriu 100% na vida do padeiro e do copeiro. Então o Faraó fez o quê? Manda trazer esse escravo aqui, tira lá da cadeia. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Deus tirou nós lá do abismo, lá do fundo do poço, e colocou você aqui
para sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, ser abençoado com esse louvor, ser abençoado com esses hinos, com essas palavras que tivemos aqui. José foi exaltado lá à destra de Faraó, para não falar um tipo de Cristo, e deu a interpretação do sonho do jeitinho que era. Ele mostrou o que ia acontecer no futuro. Das 7 vacas gordas e as 7 magras, 7 espigas bem granadas, gordas, e 7 espigas magras, e as magras devorando as gordas. Então veio a interpretação: Faraó, bom rei. Isso é que no futuro agora vai acontecer, primeiro, 7 anos de fartura. Depois desses 7 anos, toda a terra do Egito ia em derredor para atingir justamente Jacó e os irmãos dele lá. A fome atingiu toda a terra e atingiu Jacó lá, com os 11 irmãos de José, a família de José. Faz uma coisa, você escolhe um homem que tem boa administração, que tem uma cabeça boa, trabalhador, que saiba administrar, para que ele, nesse tempo de 7 anos de fartura, acumule, junte no celeiro, armazene mantimento, porque quando vier a seca, o Egito terá estoque para passar essa seca, e outra coisa, até para vender para aqueles que não têm do lado de fora. E Faraó confiou no escravo. Sabe por quê? Porque o copeiro provou para ele. Olha, ele falou e cumpriu. E o Faraó acreditou. E Faraó falou assim: não tem outro homem para me escolher a não ser você. Você vai ser o homem abaixo de mim. Você vai ter todo o poder e autoridade. Até o Potifar, que era o que estava acima agora de José, ficou abaixo. Teve que servir José. Mas isso tudo com um propósito. Para quê? Para salvar a família da fome. Isso tudo com um propósito para que lá na frente ele se tornasse, dentro do Egito, a melhor e maior nação que já houve na face da terra, que é os hebreus. E de dentro do Egito nasceu um dos maiores profetas que vocês conhecem, que foi Moisés. Então, irmãos, é um paradoxo, mas é verdade. Então tem coisa que acontece na sua vida, não murmura não, não reclama não. Vai orar. Vai orar. Vai. O irmão Brano estava lendo uma mensagem esses dias, o irmão Brano falando que a gente, quando está passando por problema, é melhor ficar sozinho num canto. Tem gente que gosta de mato, né? Vai para o mato, outro gosta de beira de rio, vai para a beira do rio. Fica sozinho, vai orar. Ore, ore, não reclame, não murmure, não ore. Deus vai lá na frente mostrar para você que Ele estava no assunto. Aquilo era para o teu bem, aquilo era para te ajudar, aquilo era para te despertar, aquilo era para te amadurecer. Por isso que nós não devemos questionar nada que acontece na nossa vida, mas tomar Romanos 8, 28, todos sabem de cor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Amém. Amém? Então, irmãos, é muito bom a gente servir a Deus como isso. Eu não estava pensando em falar nisso não,
Mas quem sabe alguém que precisava de ouvir isso. Mensagem: José encontra seus irmãos. Depois vocês lê lá o que o profeta pregou. Irmãos, antes de nós orarmos pelo pão, pelo vinho, ter a leitura da palavra da ceia, nós vamos meditar um pouco no Salmo 105. Salmo 105. Os irmãos que têm suas Bíblias, vamos ler. Eu vou ser breve. Deus está aqui no nosso meio, irmãos. Ele está aqui. Salmo 105. Amém? Amém. Eu quero ler com os irmãos do versículo 4 até o versículo 15. Quero que os irmãos prestem bem atenção nisso daqui. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. E por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Agora eu entendi porque o Senhor me inspirou para falar de José por causa da Escritura. Muito obrigado, Pai, pela direção do Espírito Santo. Eu sempre amei o Senhor, sempre vou amar, porque eu sei que o Senhor aqui tem me dirigido. E sei que todas as coisas contribuem para o nosso aperfeiçoamento. Pai, abra a tua palavra mais um pouco para nós. Eu creio que cada irmão aqui já foi abençoado. Eu creio que cada um já foi curado. Em nome de Jesus, continue conosco, falando mais um pouco em nossos corações. É o meu pedido, é a minha oração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Eu talvez nem entro na mensagem de discernimento de espírito, mas o assunto meu está baseado nesta mensagem: discernimento de espírito. E para os irmãos compreender o que é discernimento, o significado disso, biblicamente falando, significa ter a capacidade de distinguir entre o certo, entre o que é certo ou errado. Por isso que um pastor, um ministro chamado por Deus, se ele não tiver discernimento do Espírito Santo, que é um dom, ele não serve para ser pastor. O irmão Branham, na mensagem A Marca da Besta, ele pregou várias, mas uma delas, bem no começo, ele chegou a expressar que todo pastor, líder, que pastoreia, ele é desconfiado, não por maldade, mas por causa do ofício e do discernimento que ele tem. Então ele é desconfiado. Ele conversa com as pessoas tentando captar o espírito que está naquela pessoa. Eu falo, irmãos, por mim. Eu já cheguei a conversar com pessoas que o espírito, não que a pessoa é ruim e não que a pessoa não é eleita. Quero que os irmãos separem bem. Mas para os irmãos entenderem, o irmão Branham falou assim: eu peguei um espírito errado ouvindo um pregador no rádio. Vocês entendem? Tá? É só isso. O irmão Branham pegou o quê? Um espírito errado, porque ouviu o quê? Um pregador no rádio. E nós, irmãos, dependendo da pessoa com quem a gente tem companheirismo, tem aproximação, a gente pega espírito. E aquilo não que entra na gente, mas acompanha a gente. E espírito trabalha na mente, no pensamento, dando ideias que você não pensava daquele jeito, que você não imaginava nada daquilo, mas aquilo apareceu do nada. E se você não estiver com uma vida consagrada, se você não estiver cheio com o Espírito Santo, aquele Espírito, ele consegue te controlar por um tempo. Ele consegue te convencer que você está certo, estando errado por um tempo. Até que você encontra alguém que te opõe, alguém que tem o Espírito Santo e o discernimento e que te barra. E aquilo causa um choque, aquilo causa tristeza, aquilo causa dor. E outra coisa, quando aquele espírito é barrado, ele deixa aquela pessoa que ele estava usando como vítima e passa a vir sobre aquele que o opôs. Então aquele que o opôs, ele começa a ter uma guerra espiritual. E aquela guerra espiritual passa dias, passa noites. Por isso que Paulo chegou a dizer que nós não lutamos contra carne e sangue. Nós não lutamos, um irmão lutar contra outro irmão, de jeito nenhum. Um pastor lutar contra outro pastor, de jeito nenhum. São espíritos, demônios. E se nós unirmos em oração, todos nós conseguimos mandá-lo embora. Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
vencer o diabo é nós examinar aquele espírito, aquela atitude, aquele comportamento 100% com a mensagem e com a Bíblia. Amém. Por isso que nós temos, se tem uma coisa que nós temos que estar atualizados, irmãos, não é da mídia, não é das notícias, não, porque a maioria disso é fake news, a maioria disso é mentira. O mundo está no maligno. Tudo que o diabo faz aí, ele põe verdade sim, mas tem mentira por detrás. Porque você vai ver tudo é para dar ibope, é para dar seguidores, é para dar dinheiro. Agora, isso daqui muitas das vezes você coloca lá no YouTube 25, 30, 40, 50 pessoas, quando muito 100 que assiste. Não dá ibope, não dá mídia. Mas quem para ouvir um culto desse, quem para participar de um culto desse, ele está sendo abençoado, ele está sendo cheio da graça de Deus, sendo despertado a ele um discernimento para ele compreender o que é certo e o que é errado na hora em que estamos vivendo. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu era novo, li essa palavra, discernir os espíritos. Eu não sei se você já lutou com demônios, eu creio que a maioria aqui já passou por isso. Lutar com demônio, irmão, é a pior coisa que existe. A melhor coisa é o demônio ficar longe da gente, longe da casa da gente, longe da mente da gente. Melhor coisa. Mas eu quero, irmãos, falar para vocês: o demônio ele só vem se nós buscar ele. O demônio ele só vem se nós ir lá no terreno dele. Por isso que o irmão Brana diz: me fala o tipo de música que você ouve. O tipo de, eu vou colocar aqui do meu jeito, mas depois vocês podem ler na mensagem. Mas eu vou colocar aqui agora, presente. O tipo de música que você ouve, o tipo de amizade com quem você se relaciona, pessoas, companheirismo. Me diga, com quem você anda, com quem você passou a noite. O irmão Brana chegou em um irmão e teve que expulsar o diabo dele. Sabe por quê? Porque ele entrou num quarto de hotel e não orou. E muitas das vezes, irmãos, até orando, nós depois temos que vigiar, porque o demônio pode voltar para aquele quarto lá para tentar pegar a gente. Um irmão que dormiu a noite anterior lá pensava que o irmão Brana era Jesus Cristo, era o Messias. E o irmão genuíno entrou no hotel e justamente caiu naquele mesmo quarto. O irmão não tinha esse pensamento, o irmão não tinha essas intenções, o irmão estava animado, o irmão estava ao lado do irmão Brana como um mensageiro, como um grande homem de Deus, trazendo uma mensagem para tirar do mundo, para preparar para o arrebatamento. O irmão estava nesse pensamento, mas o irmão não vigiou, não orou. O Espírito pegou ele e veio na mente dele e conseguiu convencer ele que o irmão Brana era Cristo. Tudo bem, irmão, mas não era ungido, mas era o mesmo, o próprio, o Messias. E esse irmão foi diferente do outro. O outro, contaminado pelo Espírito, não chegava no irmão Brana, mas tinha na mente que o irmão Brana tinha que ser adorado. E esse outro, simples, e chegou no irmão Brana. Quando ele chegou no irmão Brana, o discernimento do Espírito veio. Irmãos, o irmão Brana disse que nós somos criadores de atmosfera boas com o Espírito bom, que é o Espírito Santo, e ruins
Porque o diabo também tem a sua atmosfera. Mas a atmosfera do diabo é pesada. A atmosfera do diabo é colocar um contra o outro. É colocar ódio de um irmão para com outro irmão, de uma irmã para com a outra irmã. Esse é o trabalho do diabo. E aproximou do irmão Brana. Irmão Brana, eu estou com algo aqui e eu quero te falar. Eu estou pensando, irmão Brana, que o Senhor é mais do que um homem, que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é Jesus Cristo. Irmão Brana parou, olhou para o irmão e Deus mostrou a visão. De dias para trás, lá naquele hotel, um irmão que estava lá que pensava assim. E ele começou: irmão, eu te conheço, sei o teu espírito, você não tem essa natureza, você não tem essas atitudes. Mas eu te vejo num hotel, aonde uma pessoa dormiu um dia anterior, você entrou no mesmo quarto, e o espírito que estava naquela pessoa entrou na sua mente, e você passou a pensar a mesma coisa daquela pessoa. Por isso, irmãos, olha, não adianta, irmãos, quando uma pessoa começa a falar uma coisa, outra vem falar a mesma coisa, outra vem falar a mesma coisa, outra vez fala a mesma coisa, você tem que pegar tudo aquilo, 100%, ver na Bíblia, ver a origem daquilo, ver os motivos daquilo, ver se aquilo está de acordo com a palavra ou se não está. Por isso que o irmão Brana não dava um passo a não ser que a Bíblia falasse primeiro, a palavra de Deus. Então, o irmão Brana chegou a repreender aquele irmão e dizer: irmão e os demais que ouviram isso, se vocês saíram com essa conversa, falando essa heresia, isso não é de Deus, isso é do diabo. Eu sou seu irmão, eu sou apenas um servo de Deus. Se vocês continuarem fazendo isso, eu paro de pregar o Evangelho, e vocês vão ser culpados pelas almas que vão se perder com essa heresia do inferno. Mas esse espírito morreu? Irmãos, o irmão Brana continuou lutando contra ele. O irmão Brana morreu. Esse espírito levantou num grupo ali, num grupo cá. E sabe o que aconteceu? Após a morte do irmão Brana, tinha uns que não queriam nem que enterrasse o irmão Brana. Não queria. Segurando o corpo dele, ele morreu em dezembro. Foi em dezembro, né? Quem tem a memória melhor que eu. E o sepultamento parece que foi em abril. Pessoas lutando porque vai ressuscitar, para trazer a revelação completa dos 7 selos, porque ficou faltando. Teve família que até comprou um avião, porque o irmão Brana ia entrar naquele avião e ia voar em torno da terra, do mundo, para levar a mensagem. E tantas doutrinas. E isso saiu de lá, irmãos. Mas não foram todos que foram contaminados lá. Nos Estados Unidos existem grandes e verdadeiros ministros que pregam essa mensagem genuína do jeito que o irmão Brana ensinou. Como o pastor do tabernáculo Brana, saudosa memória, o irmão Neville. Eu não sei pronunciar em inglês, mas o irmão sabe que é o irmão Neville.
disse, ou melhor, o irmão Brana disse, que Deus o fez e jogou até a forma fora. E ele não cria nessas doutrinas erradas. Ele não cria. Ele cria na genuína palavra de Deus, do jeito que está escrito. Pastor Collins, irmão Neville descansou no Senhor, saudosa memória, depois o pastor Collins permaneceu até o finalzinho. Homens que o irmão Brana faz menção. Agora, quem que está lá é o pastor José Brana, que é filho do profeta. E vocês sabem o que já estão fazendo. Já estão querendo colocar ele em uma posição que nem o irmão Brana colocou. O irmão Brana desejou. Irmãos, quem que não deseja, nós que somos pais aqui, os pais, que os nossos filhos fossem grandes evangelistas, grandes pregadores, profetas de Deus? Quem que não deseja? Todos nós desejamos, não é verdade? Que nossos filhos fossem um instrumento na mão de Deus. O irmão Brana desejou. O irmão Brana chegou a dizer: José, tu és um profeta. José, você vai segurar essa Bíblia aqui, você vai pregar ainda, José. Foi o desejo do irmão Brana. E o desejo do irmão Brana agradou a Deus. José teve a sua infância, José teve a sua adolescência, José teve a sua juventude, como todos. Erros, falhas, fracassos, quedas, arranhões. Mas o pai dele tinha um desejo. E o desejo do pai estava no pensamento de Deus. E Deus visitou José um dia. E José se posicionou, sabe para quê? Dar continuidade ao ministério do seu pai. Em quê? Em levar esta mensagem em todo o mundo, nos 4 cantos da terra. O trabalho que o profeta de Deus desejava era isso, porque a única mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo é a mensagem do William Branham. Por quê? Porque a mensagem do William Branham é 100% a Bíblia. Sabe por que essas pessoas se opõem? Porque é um espírito. E quando se opõem, escreve isso aqui, eu estou falando para vocês. Quem levanta contra esta mensagem não está levantando contra a família Branham, não. Nem contra a saudosa memória do irmão Branham, não. Está levantando contra Deus. Você observa o comportamento dessa pessoa dias depois, meses depois, anos depois, para você ver aonde essa pessoa vai parar. Sabe por quê? Porque está se opondo com a mensagem que Deus trouxe para restaurar todas as coisas. Por isso que o discernimento de espírito, irmãos, leva a nós ver, entender o que é certo e o que é errado, mas a maioria das pessoas estão cegadas. Mas Deus, aqui nesta noite, e aos irmãos que eu creio que tem milhões espalhados por aí, tem tido o Espírito Santo e tem discernido o certo do errado. Amém. Tem separado. Eu não sei, as pessoas querem misturar óleo com água. Querem misturar. Mistura. Mistura. Tem gente que quer que a água fique por cima e o óleo fica lá embaixo. Tem jeito? Faz o teste. As irmãs de cozinha aqui, pega um copo de água, uma panela de água, e joga óleo lá e tenta fazer o óleo afundar. Não. E tenta fazer ele misturar com a água. Não mistura. O Espírito Santo de Deus
Santo te guia na verdade. E quando você está sendo guiado na verdade, você pode esperar. O diabo vai levantar contra você. O diabo vai fazer de tudo para te destruir, para te matar, para tirar você do caminho, porque você vai ferir o diabo. Você vai prejudicar o diabo. Tremendo isso. Então, meus irmãos, discernimento é isso. Depois vocês lêem a mensagem pequenininha. Então, significa capacidade de distinguir entre o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso na área espiritual. A pessoa que tem discernimento espiritual sabe diferenciar entre o que vem de Deus e o que não vem. Irmãos, eu estou lendo um dicionário bíblico. Tá? Se o dicionário bíblico fala essa verdade, e nós que temos a revelação da mensagem para a hora? E muitas pessoas estão confundindo, irmão. Quando fala mensagem, não está falando de livrinho, não. Quando fala mensagem, está falando do Espírito Santo. A mensagem é o Espírito Santo. A mensagem é a palavra que saiu da boca de Deus. A mensagem é que vence o diabo. E não pense você, irmão, que o diabo vai lutar contra nós, nos opor com argumentos errados. Não. O diabo vai usar a palavra contra nós para tentar nos seduzir, para tentar nos enganar. Mas nós sabemos a maneira que o diabo usa a palavra. Ele quer usar a palavra para que nós, sabe o quê? Fazer o quê? Para nós nos exaltar nós mesmos. Para nós querer projetar nós mesmos. Jesus não estava com fome? Não estava passando luta? 40 dias e 40 noites? O tentador veio tentar ele, São Mateus capítulo 4. Não veio tentar ele? E o que o tentador chegou lá? Está escrito. Está escrito. Mas primeiro, se tu és o Filho de Deus, se tu és, mande que essas pedras se tornem pães. O discernimento. Quem que habitava em Jesus, no Cordeiro de Deus? Quem que habitava? Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E o diabo achou que estava agora diante de um profeta qualquer, porque todos os profetas erraram, muitos mentiram, muitos até erraram em profecias. Tiveram suas falhas, tiveram seus arranhões, tiveram os seus erros. Todos pecaram, todos caíram, mas Deus agora, Ele não estava em um profeta nascido do pecado, mas Ele estava em um profeta nascido de uma virgem, através da palavra profetizada por Ele mesmo, através dos santos profetas. Agora era Deus em seu próprio corpo palavra. Agora era Deus falando dentro daquele corpo. Agora o diabo estava lutando, sabe contra quem? Contra o próprio Deus. Irmãos, na mensagem de casamento e divórcio, o irmão Brana disse que o diabo, ele é co-igual a Deus. Ninguém pode vencer o diabo. Mensagem do sinal. O irmão Brana disse: não adianta você ter argumento contra Satanás. Você não vai conseguir. A única maneira de você vencê-lo é confiando no Senhor, é confiando na palavra do Senhor. Amém. Amém. E o diabo? Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Irmãos, nós podemos encerrar com isso. Se Deus quiser, São Mateus 4, né? A gente pode continuar uma outra hora. Eu estou no assunto do quarto selo. Quem abriu o quarto selo? Está gostoso. Muito bom.
Mas quem guia o líder tem que ser o Espírito Santo. Eu posso vir aqui, irmãos, com muita coisa para falar para vocês. Eu tenho capacidade, irmãos, de fazer grandes mensagens, de montar, alinhar parágrafo com parágrafo, parágrafo com parágrafos. Eu tenho. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer homem intelectual. Deus quer homem que deixa a mente dele de lado e que ele vem aqui no púlpito e o Espírito Santo entra nele e fala ao seu povo através daquele homem. Por isso que nós estamos vendo a coisa hoje, um dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Irmãos, esse Espírito não é novo, ele não morreu, ele está aí. Mas lembra do discernimento do Espírito Santo. Quando as coisas começam desse jeito, um puxa para cá, outro puxa para lá, discirna, fique com a verdade, fique com a palavra, ainda que for para você ficar sozinho, sem ninguém, Deus estará com você, Deus te honrará. Amém. E outra coisa, o diabo é tão sujo, irmãos, que ele pega uma verdade dessa numa pessoa que não tem o Espírito Santo, e sabe o que a pessoa faz? Ouve essa mensagem e começa a pegar pontos daqui, dali. É o que fazia com as fitas do irmão Brana. Tinha gente que tinha capacidade de cortar pedaços, emendar, cortar, para tentar dizer que o irmão Brana disse uma coisa que ele não disse, com a própria voz do irmão Brana. E daqui a uns dias, eles estão fazendo um aplicativo agora aí, vocês ficam espertos. Por isso, irmãos, olha, é melhor ficar com um velho papel. Não é à toa que o pastor Wilson fala que isso aqui, tem valor para eles. Agora, cuidado com isso aqui, um aplicativo que consegue pegar a imagem do irmão Brana, uma foto, monta tão bem que fala, imita até a voz. Isso para os opositores será um prato cheio, mas nós sabemos que não é possível o eleito ser enganado. Não, é impossível você ser enganado, ninguém vai te enganar. Escute isso. E chegando o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Porém ele respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O diabo tem poder ou não tem? O diabo tem poder ou não tem, irmãos? O que o diabo fez? Transportou quem? O corpo físico de quem? As pessoas muitas vezes lêem a Bíblia e passam. Veja o poder do diabo, transportou ao pináculo do templo. E disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora o diabo falando, o diabo usando a palavra do autor. Venha para vocês verem, o diabo diante de Deus, usando a palavra de Deus, achando que Jesus era um qualquer. Veja o que é discernimento. Está escrito, o diabo falando, usando a Bíblia: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e te tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Que lindo salmo que o diabo usou, não foi? Um salmo de livramento, que Deus cuida, é verdade. Por isso que ele é enganador, ele é sujo. E disse-lhe Jesus: você quer lutar? Você está pegando a minha espada contra mim? Então vamos! Está escrito, diabo: não tentarás
teu Deus. Aleluia! Não tentará o quê? O Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Reinos aí, guerras, pestes, doenças, cemitérios, hospitais, aflições e isso aí. Que é ilusão. Mostrou. E disse: tudo isso te darei. É de quem? Se o diabo diz tudo isso te darei, está falando do quê? Do que é dele. Se ele está dando uma coisa, porque é dele. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora, irmãos, o irmão Branham nos ensinou que o diabo está sendo adorado hoje. Mas como? Tudo que é contrário à palavra, tudo que é fora da doutrina verdadeira, seja culto, seja o que for, se não tiver 100% com a palavra, é o diabo que está por detrás. E não maravilheis que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros, em ministro de justiça. Irmãos, nós temos que vigiar, o discernimento é para isso. E disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, irmãos? Então vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, depois Evangelho de João capítulo 13. A Tiane falou que não ia fazer calor e eu não trouxe o ventilador. E tá quantos graus? Já está mais de 25, não está? Aqui é só no fundo aí. É só aqui, né? Então a coluna de fogo que está aqui, porque está quente mesmo. Porque está calor, né? Agora vai ter um ventinho gostoso aqui nas minhas costas, amém? Eu acho que eu que sou calorento, né? Você foi abençoado, irmão? Amém. Amém? E vai ser mais ainda agora. Amém. Comendo do pão e bebendo do vinho. Isso é vitória para você. Amém. É vitória. Amém? Vamos ler a partir do versículo 23. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Preste atenção aqui. O quê? Não discernindo, não discernimento. Ó. Não discernindo o corpo do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? O irmão Bruno explica. É você discernir o corpo do Senhor, é você ver Cristo no irmão. Agora, quando você não discerne o corpo do Senhor, você não vê Cristo no irmão. Por isso que você vê muitas pessoas desrespeitando o irmão, desrespeitando o pastor, se aproxima do pastor de qualquer jeito, como se fosse um qualquer, se aproxima de um irmão de qualquer jeito, trata o irmão de qualquer jeito, com casca e tudo. Não está discernindo, porque se aquele irmão ali está cheio do Espírito Santo, ele faz parte do corpo do Senhor. O corpo do Senhor é a igreja. Amém. Muitas das vezes a gente lê isso aqui e não explica. Os irmãos já sabem, mas para a gente lembrar. O corpo do Senhor é você. Eu ver Cristo em você. Por isso que muitas das vezes nós temos que pedir perdão um para o outro. Nós temos que acertar um com o outro. Nós temos que pedir um para o outro para orar para a gente. Entenderam? Veja. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, que é a igreja. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Por isso que você vê pessoas fracas e doentes. Veja, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como um. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Evangelho de João agora, capítulo 13, a partir do verso 4. Vamos ler o versículo 4 e o 5 e depois a partir do verso 12. Amém? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, ou melhor, o 12 agora. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não há um servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E o versículo 17, todos nós em uma só voz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então agora você se assente, eu vou colocar um sol aqui, na quietude do Espírito Santo, e creio que o Espírito Santo está aqui para nos abençoar. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus.
estende a sua mão aqui, você faz parte dessa oração. Era um homem ungido, hoje é um povo ungido. Do Pentecoste para cá é um povo ungido. Nós sabemos que no século 21 foi um profeta ungido, e ele partiu. Agora é uma noiva eleita, ungida com o mesmo Espírito. A virtude de Elias está em nós agora, em porção dobrada. Amém? Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, diante dessas verdades escriturísticas que acabamos de ouvir nesta noite, grandes coisas o Senhor fez por nós, Pai. Por isso estamos alegres, Senhor. E agora com reverência, voltando nossa mente àquele dia no Calvário, Pai, aonde o Senhor pagou o pênalti pelos nossos pecados, aonde o Senhor sofreu, Pai, a maior, crucial, terrível morte de cruz. Pai, uma maldição o Senhor tomou sobre si, e era para mim ser esse maldito, era para mim morrer, mas o Senhor agradou moê-lo e enfermar por nós, Pai, como está escrito em Isaías 53. Senhor, nós lembramos do Senhor naquele dia do Calvário. O Senhor sofreu, pagou o preço por nosso resgate, Pai. Estávamos na casa de penhor, o diabo tinha poder sobre nós, mas agora não tem mais, porque o sangue do Senhor Jesus pagou o preço, e agora estamos livres, Pai, curados, libertados para sempre, Senhor. Deus bendito, ao terceiro dia o Senhor se colocou de pé e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ó Senhor, e esse poder o Senhor derramou nesta igreja. O Senhor tem controlado esta igreja através do teu próprio Espírito Santo. E agora, Pai, lembrando-nos do Senhor, eu peço que o Senhor abençoe este pão, Senhor, para os teus filhos comer em memória do Senhor. Que o Senhor abençoe e santifique este vinho, Pai, o fruto da vide, Pai, o cálice, a nova aliança do Novo Testamento, porque sabemos, Pai, que sem derramamento de sangue não há perdão, remissão de pecados. Ó Deus bendito, abençoa esse alimento, ó Pai, para os teus filhos comer e beber em memória do Senhor, até que o Senhor venha nos buscar. Nós oramos e te pedimos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. E tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue que é derramado por todos. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, ninguém é digno, nem eu estou aqui, nem você, falando desse homem aqui, mas ele é digno, e ele te representa aqui. Na mesa do Senhor, quem te representa é Jesus, o Cordeiro de Deus, o teu advogado. É pelo sangue dele que nós venhamos aqui e comemos e bebemos em memória dele. Não porque fizemos alguma coisa, mas porque ele fez por nós. Amém? Então, os irmãos, venham, coma do pão e beba do vinho, e depois vamos lavar os pés ao santo em memória do Senhor, até que ele venha nos buscar. Amém? Então, nesse momento de silêncio, os irmãos podem vir e depois as irmãs. Venham todos, tem ceia para todos. Venham à mesa do Senhor.